o que é que nós iremos aprender. Uma das sobremesas mais consumidas aqui no Brasil, tá certo? É a paixão dos brasileiros, é uma paixão nacional e é o quê? O pudim. É o nosso pudim tradicional de leite, que é a base de quê? Leite condensado, leite e ovos. Poucos ingredientes para fazer uma sobremesa maravilhosa. E a sobremesa que eu vou trazer para vocês não é qualquer pudim não, tá? É um pudim espetacular. Sabe por quê? Porque ele é extremamente macio e extremamente cremoso, sem furinho, perfeito, maravilhoso, tá certo? Vocês hoje vão aprender o melhor pudim da vida de vocês. Digo logo, viu? É um caminho sem volta. Quando você fizer esse pudim, você não vai querer mais comer pudim canto nenhum mais, só vai querer fazer esse pudim aí. Eu garanto a você. E quem não está inscrito no canal ainda, vai lá, se inscreve no canal, porque toda semana vai entrar vídeo lá. Olha só, o pudim é uma sobremesa fácil de fazer, tá? Bem simples de fazer. Porém, é uma sobremesa que requer cuidados e requer paciência. A calda, como eu falei para você, é um caramelo aonde aquele açúcar ele vai derreter. Quando ele começar a derreter aqueles grãos de açúcar, aqueles torrões de açúcar, a gente vai adicionar água, tá certo? E para chegar no ponto que a gente deseja de um caramelo mais fluido, tá? Se você tiver um caramelo muito grosso, o que é que vai acontecer? Pode ser, eu estou dizendo pode, tá? Nem sempre acontece, mas pode ser, dependendo da consistência do seu caramelo, tá certo? O que é que vai acontecer? Vai ter a dificuldade, tá? De você desenformar e o pudim sair certinho, lindo, perfeito. Quando a gente coloca um caramelo muito grosso e a gente vai desenformar, algumas vezes acontece do pudim ficar um pouquinho na forma, no fundo da forma. Então a gente precisa realmente ter um ponto correto do caramelo. Nem muito fluido, água, e nem muito grosso, muito denso, tá? Então precisa aí ter um equilíbrio. Esse é o primeiro ponto da calda, do caramelo. Outro ponto é o que? No açúcar. A gente, para fazer o caramelo do nosso pudim, a gente pode utilizar o açúcar refinado, o açúcar cristal, tá certo? Se a gente utilizar o açúcar refinado, a gente tem que estar com o olho ali, ó, o tempo todinho. Com o açúcar cristal também, mas com o refinado, por ele ter um grãos mais fino, então ele tem um derretimento mais rápido, tá? Então, se ele tem um derretimento mais rápido, ele pode queimar mais rápido, tá certo? E se ele passa do ponto, o meu caramelo ele fica amargo, tá certo? Então, se você utilizar um açúcar refinado, tem que ter bastante cuidado com o derretimento, tá? E se for utilizar o açúcar cristal, também. Porém, para ele queimar, ele demora um pouquinho mais de tempo do que o açúcar refinado, tá certo? O açúcar refinado, ele vai te dar uma coloração mais escura do que o açúcar cristal, justamente por ele ter os grânulos mais fininhos, tá? Esse é o segundo ponto do açúcar. Então, muito cuidado na hora de fazer esse caramelo, porque se o açúcar ele queima, ele vai ficar amargo e ele vai trazer esse sabor para o seu pudim. Não vai ficar um pudim agradável de se comer, tá? Outro ponto que podem estar querendo me perguntar aí alguém: Pri, eu posso utilizar o açúcar mascavo? Poder você pode, tá? O açúcar mascavo e o açúcar demerara. Mas vamos lá. O açúcar mascavo e o açúcar demerara, ele tem uma coloração mais escura, tá certo? E ele tem um sabor residual de melado de cana. Então, esse sabor e essa característica escura dele da coloração, ela vai passar também para o seu caramelo, tá? Então, aí fica de gosto para gosto, tá certo? Outra coisa, Pri, eu poderia utilizar alguma especiaria na hora do caramelo. Quando eu colocar a água, eu poderia colocar um pau de canela ali, um pauzinho de canela, só para dar um gostinho? Pode, não tem problema nenhum. Quando você colocar a água e ela tiver no cozimento ali, você pode colocar o pauzinho de canela só para dar um gostinho, tá? Não tem problema. Depois você retira e tá tudo certo. Beleza? Então,
Quem ainda não compartilhou a nossa live, compartilhe. Vocês estão vendo que aí eu já estou começando a falar quase tudo, né? Que ainda falta aí um bocadinho para a gente concluir o assunto, mas é um conteúdo muito rico. É uma sobremesa, como eu falei, que está no gosto dos brasileiros. Aonde você vai, restaurante, sempre tem um pudim ali, tá? Então, assim, é uma sobremesa que realmente o povo gosta de consumir, tá? E quem quer viver de confeitaria é uma grande oportunidade, tá bom? Mas, Pri, eu não quero colocar, eu quero ter um resultado com furinhos, mas eu não quero utilizar clara. Eu posso utilizar só a gema no liquidificador? Pode, não tem problema nenhum, tá certo? Se você bater no liquidificador, mesmo utilizando só a gema, você vai ter um pudim com furinho. E utilizando ele em uma temperatura alta, também vai te dar um pudim com furinho também, tá certo? Independente que seja com ovo inteiro ou só com a gema, tá? Agora, cheiro de ovo. Eita, que isso aí é uma dúvida de muita gente, né? Principalmente quando a gente faz flan, quidim, pudim, que tem assim uma quantidade ali de ovos, né? Mas deixa eu falar pra vocês, gente. A gente vai ter um cheiro de ovo nos nossos preparos, nas nossas sobremesas, se a gente não utilizar ovos frescos, tá? Se a gente utiliza ovos frescos, a gente não vai ter esse cheiro de ovo não, tá certo? Então, sempre utilize ovos frescos. Mas se você ainda está utilizando ovos frescos e tem um receio de ter o cheiro do ovo e o sabor do ovo, então o que é que você vai fazer? Você vai peneirar as suas gemas. Quando eu falo peneirar as gemas, é o que é que você vai fazer? Você vai pegar a peneira, tá? Você vai colocar as gemas aqui dentro, vai dar um furinho só para aquela película da gema ela se abrir, tá certo? E as gemas, ela tem que sair por ela mesma. Você não tem que passar a colher aqui, porque no momento que você raspa a sua gema aqui na peneira, você está tirando, colocando a película. Você está peneirando a película. Então a película, querendo ou não, ela também está caindo ali. Então o seu trabalho não vai ter adiantado de absolutamente nada. Então se você tem o intuito de tirar a película, deixe a gema cair sozinha. O que é que você pode fazer? Você pode bater esse braçozinho aqui da peneira, bater para a gema sair com mais rapidez, vamos dizer assim, tá? E no final de toda a sua gema que foi peneirada, você pode pegar uma colher e raspar aqui embaixo, mas nunca raspar aqui dentro, tá certo? Então, agora a gente vai falar sobre o banho-maria, tá? Como eu falei para vocês, o pudim, ele tem que ser cozinhado em banho-maria, tá certo? Pri, o que é o banho-maria? O banho-maria nada mais é que o seguinte. Vamos lá. Peguei aqui a minha forma de pudim, tá? Vou pegar uma assadeira retangular, tá certo? E vou adicionar água ali dentro. Tá lá a minha assadeira com água. Eu pego a minha forma que tá com a massa do pudim e coloco dentro. Isso é o banho-maria e levo ao forno. A meu pudim, ele vai cozinhar lentamente, por igual, tá certo? Mas vamos lá, um ponto muito importante. Quando eu vou utilizar o banho-maria, eu tenho que utilizar a água em temperatura ambiente. Esse é o primeiro ponto. Aí você vai me perguntar, Pri, eu já escutei falar que eu posso colocar a água quente para agilizar o cozimento aí do meu pudim. Você até pode fazer isso. Mas deixa eu te falar o que vai acontecer, tá? Se você utilizar uma água quente no banho-maria, você vai estar acelerando a coagulação do seu ovo. Nesse caso, se você for fazer sem furinho, da sua gema, tá certo? E não é isso que a gente quer. A gente não quer acelerar a coagulação ou cozimento dos meus ovos, não. Eu quero que o meu pudim, ele cozinhe por igual, do início até o final, tá certo? Então, eu não vou pré-aquecer meu forno. No momento que eu colocar a minha forma ali no forno, aí é que eu ligo, tá? Não vou colocar a água que vai estar no banho-maria, ela quente, vai ser em temperatura ambiente.
Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é 2/3 de água da sua forma, tá? Então, assim, da forma que tá o pudim. Então, você vai medir ali 3 partes e 2/3 vai ser de água. Porque eu não vou chegar quase no topinho lá da minha forma de pudim. Porque se você for fazer isso, o que é que vai acontecer? Na hora que estiver borbulhando, ele pode entrar no seu pudim. Não é isso que a gente quer, tá certo? Aí você vai me perguntar, Pri, mas, por exemplo, se você colocar uma forma baixinha aqui, que seja por aqui, você não vai conseguir 2/3 porque essa forma é alta. A gente também tem que ter o bom senso, né, gente? Se eu vou utilizar uma forma alta, eu não posso colocar uma assadeira retangular muito baixa. Por quê? Porque ele vai ficar muito abaixo, né, do que eu preciso para ter um cozimento ideal, vamos dizer assim, do início até o final, certo? Então, se eu vou utilizar uma forma de pudim alta, então, dê preferência a utilizar também uma assadeira mais altinha, tá certo? Porque aí realmente você vai ter o cozimento do seu pudim de forma ideal, tá? Acho que finalizei, acho não, eu tenho certeza. Eu finalizei todo o conteúdo sobre o pudim, tá? O que vocês precisariam saber para fazer um pudim perfeito. E agora a gente vai preparar o nosso pudim, né? Porque conhecimento também é a prática, não é verdade? Então a gente usa a teoria e a gente usa a prática para fazer aí, ó, um complemento perfeito, maravilhoso, com resultado impecável. Vocês merecem saber tudo sem segredos. Como eu falei, é sem segredo nenhum, né? Então, qual é o primeiro passo do nosso pudim, Pri? O primeiro passo do nosso pudim é fazer o caramelo, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui o caramelo. Para fazer o caramelo, o que é que eu preciso? Eu preciso de açúcar, tá? Estou utilizando aqui o açúcar cristal. Mas, como eu falei, se você quiser utilizar o açúcar refinado, você pode utilizar o açúcar refinado também. Só tome cuidado, porque o açúcar refinado, ele derrete com mais facilidade, né? Preste atenção no ponto do caramelo, tudo que eu vou explicar agora, tá? Porque aqui é a prática. É aqui que vocês precisam observar para poder entender tudo que eu falei, tá? Bora lá. Coloquei aqui meu açúcar. Vou mexer? Não. Vou deixar aqui minha espátula quietinha, paradinha e vou ligar o meu fogo. Temperatura alta, você pode deixar por enquanto, porque eu digo por enquanto. Quando você começar a observar que está derretendo na borda da panela, na lateral da panela, você vai diminuir o seu fogo para a chama menor que você tiver no seu fogão e vai começar a mexer aqui para ele ter um derretimento mais rápido, tá? Esse é o primeiro ponto. Enquanto isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou esquentar aqui minha água no micro-ondas por 10 segundos só, tá certo? Só para amornar um pouquinho, porque eu não quero também um choque térmico. Porque quando eu coloco essa água em temperatura ambiente no meu caramelo, que está muito quente, tá? Então, o vapor que ele vai surgir aqui, ele vai ser muito maior do que com ele já morno, tá? Então, eu vou ali esquentar 5 a 10 minutinhos para poder utilizar aqui na minha casa. O caramelo já começou a derreter. Vou diminuir aqui, ó. E já começar aqui, ó, a mexer. Aqui, ó. Já começou a derreter, tá certo? Eu vou misturando aqui, mexendo, tá? Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve lá no canal. Dá aquele joinha se gostou do vídeo, compartilha, comenta, que toda semana vai estar entrando vídeo novo por lá. Ó, a gente tem que derreter, ó, esses torrões aqui de açúcar. A coloração do meu caramelo tem que ser da cor de guaraná. Quanto mais escuro ele tiver,
mais amargo ele vai estar, tá? Vou tirar aqui da minha espátula. Oi? Aqui tem que derreter todos os torrões, tá bom? Ó, derreteu todos os meus torrões. Tá vendo? Derreteu, o que é que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui, porque o meu fogo ele é muito alto. Mas você pode deixar no mínimo. E vou colocar um pouco da minha água no centro da minha panela. E mexa. Muito cuidado com esse vapor. Esse vapor queima, tá certo? Coloco novamente, sempre no meio. Por que eu coloco no meio? Porque eu colocando no meio, eu evito com que crie aqueles torrões grandes de açúcar. Então, eu ligo novamente, deixo no mínimo, para ele derreter o mínimo de torrões que ficaram. Então, assim, essa técnica que eu utilizo, eu gosto bastante, porque evita com que forme aqueles torrões grandes de açúcar. Então, eu agilizo o meu processo. Então, sempre derrame no centro e mexa no centro para a lateral. Deixo aqui, ó, 1 minutinho, só para derreter o restante, encorpar um pouquinho essa calda, porque ela tá bem fluida, né? Quando ela esfriar, ela vai se encorpar mais, ela vai ficar mais encorpadinha. E derreteu aqui, ó, por completo o meu açúcar. Pri, eu tô vendo que ficou aqui uns pequenos torrões. O que é que eu faço? Peneire, tá certo? Não tem problema, pode peneirar. Outra dica aí valiosíssima pra você. Vou pegar aqui, ó, um recipiente. E vou transferir essa minha calda pra aqui, ó. Olha a coloração dela, ó. Da cor de guaraná. A cor de guaraná, tá? Aqui não tá amargo. Nada de amargo aqui tá. Vou deixar aqui, ó, minha caldinha esfriando um pouquinho. Enquanto isso, o que é que a gente vai fazer? A nossa massa do pudim. Vou pegar aqui um bowl, tá? Vou adicionar o meu leite condensado. Aqui eu estou utilizando o leite condensado integral, mas você pode utilizar o semi-desnatado também, não tem problema nenhum. Olha que perfeito. Aí você pode estar me perguntando, Pri, eu posso usar mistura láctea? Bora lá. Você pode até utilizar, não tem problema, tá? Mas eu quero que você entenda que você não vai ter o mesmo resultado. Nem na cremosidade, nem no sabor. Porque o leite condensado é completamente diferente de uma mistura láctea. Com relação ao sabor, com relação à carga de gordura que tem ali dentro, tá? Mas vai dar resultado para você ter um pudim sim. Tá? Vou adicionar o meu leite líquido. Aqui eu estou utilizando leite integral. Pode utilizar o semi-desnatado também, não tem problema nenhum. E vou utilizar as minhas gemas. Vou pegar aqui, ó, as minhas gemas e peneirar. Como eu falei pra vocês, a gente vai pegar uma faquinha e dar um furinho, ó. Cada gema, ela tem 17 gramas, que eu utilizo o ovo tipo grande. Dá em torno de 55 gramas o ovo inteiro, tá? Com casca. Ó, como eu falei pra vocês, vocês podem dar, ó, uma batidinha no braço da peneira. Mas nunca passar a colher aqui dentro, nunca. O que
você pode fazer é passar aqui embaixo, tá? Mas aqui em cima não. Olha só. Aqui é aquela película, tá? Que tem na gema. Pego o meu fouet, que pode ser de silicone ou de inox, e vou misturar aqui, ó. Eu não vou mexer, tá? Só vou misturar. Eu quero que esses ingredientes, eles fiquem homogêneos. Aqui eu tô ainda sentindo a textura do leite condensado, aquela textura meio pesada, sabe? Então, tenho que misturar para dissolver tudo aqui e ficar totalmente homogêneo. Ficar uma mistura leve. Tassiana está perguntando se o caramelo já poderia ter sido colocado na forma. Poderia sim, poderia, não tinha problema nenhum, tá? Você poderia estar lá, deixar ela lá e ela esfriando ali enquanto você está fazendo a massa. Tem pessoas que ficam com receio, não gostam, na verdade, quando vai colocar a massa e o caramelo se mistura um pouco com a massa, tá certo? Então, o que é que você pode fazer? Você já pode colocar o caramelo na forma de alumínio, tá? E colocar no congelador por uns 5 minutinhos. Uns 5 minutinhos e deixar lá. Aí ele vai começar a ficar mais encorpado, evitando com que a sua massa misture um pouco com o caramelo quando você for colocar. E você sempre coloque derramando no tubo. Quando o tubo é fechadinho, você coloca em cima do tubo, que aí ela se espalha melhor e impede, né, que o caramelo se misture ali com a massa do pudim. Tá tudo aqui homogêneo, perfeito, maravilhoso. Vou deixar aqui do ladinho as forneáveis aqui para mostrar para vocês como é que eu faço. Pesando tudo direitinho, vou mostrar passo a passo de como eu faço. Olha só, como é que eu faço? Eu pego minha balança, tá certo? Ligo aonde tem essa primeira tecla aqui, on e off. Liguei a minha balança, tá? Vou colocar a forminha em cima da balança. O que é que vai acontecer? No meu painel vai mostrar o peso da minha forma. Eu quero que esse peso ele suma, porque eu quero pesar o que eu vou colocar dentro dele. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, nessa tecla, na última tecla escrito Tare. Quando eu clico na tecla, ele zera. Ele vai zerar o peso desse meu recipiente aqui. E é isso que eu quero. Tarei, zerou aqui minha balança. Eu vou pegar a minha calda e colocar 20 gramas de calda de caramelo nessa forminha de 120 ml, tá? É a quantidade que eu gosto. 20 gramas. Coloquei. Agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar a minha peneira, tá? Vou tarar novamente, porque eu quero que zere esse peso da minha calda. Tarei, zerei. Vou colocar aqui, ó, 120 gramas da minha massa do pudim. Perfeito. Coloquei. Aí o que é que eu faço? Deixo aqui no cantinho e vou fazendo isso em todas as outras forminhas. Eu gosto de peneirar para não ter resíduos nenhum, gotículas de ar, porque eu quero realmente o meu pudim totalmente lisinho. Se ficar alguns resquícios da gema do ovo, então ela fica ali na peneira, tá? Então eu gosto de fazer dessa forma aqui. Mas quem não quiser peneirar, não é obrigatório não. Quem for vender tem que fazer dessa forma, tá sendo, gente? Pra sair tudo por igual. Pra sair tudo igualzinho, tudo padronizado. Se
você quiser aquele pudim com furinho, aí você pode bater no liquidificador que você vai agregar ar, você vai ter bolhas de ar. Aquelas bolhas de ar é exatamente aqueles furinhos que você encontra no pudim com furinho. Ó, essa minha receita, ela dá para 6 forminhas dessa de 120 ml. Eu amo pudim, na verdade. Então, com furinho ou sem furinho, pra mim tudo é perfeito, tudo maravilhoso. Eu gosto de comer, vou mentir. Olha só, e agora, Pri, o que é que você faz? Como eu falei pra vocês, o pudim, ele tem que ir em banho-maria. Eu vou pegar aqui, ó, uma assadeira, tá? E vou distribuir os meus pudins aqui nessa forma, sempre dando um espaçamento da forma com a lateral da assadeira. Tem mais coisas que eu quero falar pra vocês, tá? Com relação ao papel alumínio, eu vou mostrar um resultado aqui pra vocês. Que eu quero que vocês vejam na prática o que eu tô falando. Pronto, coloquei aqui todos os meus pudins dentro da minha assadeira. Vou pegar aqui água em temperatura ambiente e vou colocar aqui, ó, na minha assadeira. Cuidado para essa água não bater no pudim. Prontinho. E vou levar agora para o meu forno numa temperatura baixa de 160 a 180 graus. E eu quero mostrar o resultado para vocês. Olha só, eu falei para vocês que a gente tem que colocar o papel alumínio, né, por cima do nosso pudim, da nossa forma, tá? Para ele agilizar o processo de cozimento. E quando a gente utiliza esse tipo de forma, a gente utiliza a própria tampinha quando ela é forneável, tá certo? Só que vocês vão ter aqui, ó, 2 resultados, certo? Vocês vão analisar isso perfeitamente. Ó, eu tenho aqui um pudim que ele criou uma película em cima, uma película meia grossinha, meia grossa, tá? Não tá aquela delicadeza de pudim, não tá. Por que isso aconteceu? Porque eu não protegi esse meu pudim. Eu não coloquei essa tampinha nela para proteger, tá? E nem coloquei também o papel alumínio. Então, o papel alumínio também não só tem a função de agilizar o processo de cozimento, não. Ela também evita que crie essa película aqui em cima do meu pudim. Uma película meia grossa, meia grossinha, não é aquela delicadeza como essa daqui, ó. Olha a diferença. Essa daqui eu utilizei a própria tampinha forneável e esse daqui eu não tampei com absolutamente nada. Eu deixei realmente sem nada porque eu queria mostrar o resultado para vocês. Esse daqui eu não protegi com nada. Esse daqui de cima eu protegi com a própria forminha. Aí o que é que eu faço? Eu aperto um pouquinho aqui, ó, em cima. E ele vai criar uma bolha de ar. Quando eu aperto, abre um pouco um espaço na lateral da minha forma, entrando ar por essas brechas, tá? Até a base da minha forma. Daí ele faz com que o meu pudim, ele caia. E aí ele caiu. Olha que pudim perfeito, minha gente! Olha isso aqui, pudim sem furinho, extremamente cremoso. Aqui, olha, gente, olha isso aqui, ó, olha isso. Ó. Olha isso. Sem furinho nenhum, extremamente cremoso, macio, que derrete na boca. Quanto mais massa tiver na sua forma, mais tempo de forno o seu pudim ele vai precisar. Quanto mais tempo ele ficar no forno, mais cor de caramelo, de doce de leite ele vai ter. Se você gosta mais daquela coloração mais caramelizada, mais com um sabor mais de doce de leite, então você pode deixar um pouquinho mais
no forno. Agora toma cuidado para a água ela não secar e queimar o seu pudim. Gente, eu tô dizendo, é um caminho sem volta, tá? Quando fizer essa receita, nunca mais você vai querer fazer receita nenhuma. Dúvida? Pode mandar uma mensagem lá no direct, mandar uma mensagem pelo próprio YouTube que eu tô respondendo. Então, não fique com receio aí não. Pode perguntar à vontade que eu sou muito aberta para responder. Eu espero realmente que vocês aproveitem essa receita. Quando eu digo, gente, a receita é perfeita, é maravilhosa, é um caminho sem volta, porque realmente é, tá? Vocês vão ver como é maravilhoso esse pudim. Siga exatamente tudo que eu fiz, tudo que eu falei, que você vai ter um resultado igualzinho ou até melhor do que o meu. E quem quer viver de confeitaria tá aí uma grande oportunidade, uma virada realmente de chave na vida de vocês. E olha isso aqui, pudim extremamente cremoso, lisinho. Olha que perfeição.